Fala pessoal, tudo bom com vocês? Professora Beatriz aqui trazendo o primeiro vídeo da série de Belfor Roxo, né? Pra quem já me acompanha desde a época de Magé, já sabe que quando, tá chegando o concurso eu costumo postar alguns vídeos, né? Enfim, devido ao meu trabalho, que tava bem puxado, né? Do início do ano até aqui eu não consegui trazer mais vídeos antes, mas agora estou voltando com tudo. Podem me aguardar aí com os demais concursos. E para quem já está aqui desde a época de Magé, né, eu espero que vocês estejam classificados dentro das vagas imediatas. Lembrando que Belfor Roxo são 1.056 vagas mais CR, ou seja, uma oportunidade e tanto. Magé já foi, né? Magé foram 900 vagas, acho que de ampla eram 675, né? E assim, teve muita chance de se classificar dentro das vagas. E Belfor Roxo tem mais ainda, são 1.056 vagas, tá, pessoal? 20 horas, se eu não me engano, R$2.300, né? Lembrando que, enfim, de acordo com a sua titulação, existe aí um acréscimo, né? Enfim, pra gente poder começar, né? Vamos lá. Belfor Roxo, questões, conhecimentos específicos. Esse primeiro vídeo eu vou falar um pouco mais sobre o beabá, né? Sobre a base, história da educação, enfim, alguns autores. E aí, conforme os vídeos forem passando, eu vou trazer um conteúdo mais puxado, né? As questões são mais elaboradas, aquela que você realmente cai nas pegadinhas, que se você não souber bem e não tiver a fundamentação completa, né? Se você não realmente entender o que está pedindo com as bases em tudo aquilo que você estudou, os fundamentos, as leis, né? O ECA, a LDB, a BNCC, enfim, você pode acabar se atrapalhando na prova. Então, eu vou trazer aqui mais o beabá, né? Dando uma pincelada e a partir dos próximos vídeos um conteúdo um pouco mais assertivo, né? E incisivo também. Então, vamos lá. Para a gente poder começar a banca IAM, a mesma de Magé. Vamos lá, pessoal. Para Lucchesi, 1994, a pedagogia se delineia a partir de uma posição filosófica definida, né? Lembrando que Lucchesi, gente, pensou em Lucchesi, já lembrou aí das teorias, né, filosóficas dele. É muito importante você sempre ler os livros, principalmente se você for de pedagogia, né? Eu sou de pedagogia, eu sou de letras também, mas a parte da pedagogia é o que me traz a maior a parte de pedagogia é o que me traz a maior bagagem, né? E é muito importante você ler sobre os filósofos, sobre os autores. Vamos lá. Em seu livro Filosofia da Educação, o autor discorre sobre a relação existente entre a pedagogia e a filosofia. Então, é a relação entre a pedagogia e a filosofia. E busca clarificar as perspectivas das relações entre a educação e a sociedade. Então, olha só, aqui você já prestou atenção que está falando especificamente sobre a relação existente entre a pedagogia e a filosofia, né? Que envolve educação e sociedade. No seu trabalho, Lucchesi apresenta 3 tendências filosóficas responsáveis por interpretar a função da educação na sociedade: a educação redentora, educação reprodutora e educação transformadora da sociedade. Em consonância com essas leituras filosóficas, gente, é aqui que está o pulo do gato, é você primeiro de tudo entender a questão, porque se você bate o olho, você já acha que está falando aí das tendências pedagógicas, mas você não vai entender aí em que momento que ela está sendo pedida, né? No caso, qual que seria, porque você lê aí os nomes, você sabe que são tendências, mas você pode não entender muito bem, por isso que é importante você fazer primeiro uma leitura, né? Uma leitura assim, como que eu posso dizer? Minuciosa, para você entender realmente o que está sendo pedido, tá? Em consonância com estas leituras filosóficas sobre as relações entre educação e sociedade, Libânio, ou seja, Libânio em consonância com as leituras filosóficas. Libânio, 1985, ao realizar uma abordagem das tendências pedagógicas, organiza as diferentes pedagogias em 2 grupos, que são, pessoal, vou dar 5 segundos aí para vocês poderem pensar e vou trazer uma contextualização para vocês. Então, gente, para quem falou que a alternativa B acertou, pedagogia liberal e pedagogia progressista. Gente, lembrou de Libânio? Já lembra da pedagogia liberal e da pedagogia progressista. Por quê? É a pedagogia, é a educação juntamente à sociedade e a relação entre pedagogia e filosofia, que é exatamente o que está pedindo aí. Porque você falou de Libânio, você lembrou de liberal e progressista.
que está exatamente de acordo com as tendências filosóficas de Lucchesi. Mas, gente, essa questão aqui é uma questão que é fundamental, assim, você saber um pouco sobre os autores, né, e as bases deles, porque é uma questão que só de bater o olho, para quem já entende como funciona, né, você bate o olho e já mata de primeira. Assim como essa segunda questão aqui, pessoal, que fala do Vygotsky. Só de bater o olho, para quem já bateu o olho e viu Vygotsky, já deve ter matado aí, para quem estuda realmente, qual é a alternativa correta. Vamos lá, vamos ler aqui. Dentre as teorias da psicologia da aprendizagem, tem-se a perspectiva de Vygotsky, que é baseada na dimensão social do desenvolvimento humano, né? Então, Vygotsky, desenvolvimento humano, que defende a ideia de que a contínua interação entre os sujeitos, né, entre os indivíduos, faz com que o ser humano se constitua enquanto tal nas suas relações e condições sociais e base biológica do comportamento humano. Contudo, para Vygotsky, o desenvolvimento humano é um processo sócio-histórico e acontece através da... Gente, ele acontece através da mediação. Lembrando que falando de... Deixa eu pegar só um negócio aqui. Lembrando que falando de Vygotsky, a gente lembra do desenvolvimento cognitivo. E ele é um processo que ele é mediado socialmente. O Vygotsky, ele fala sobre a interação do indivíduo com o meio, né, a cultura, a linguagem, os signos culturais, tudo aquilo que está em volta do indivíduo, né, que o ajuda em seu desenvolvimento. Então, pessoal, pensou em Vygotsky, já lembra de meio, mediação, são indivíduos. Meu Deus do céu, deixa eu... Não consigo escrever com esse mouse aqui. Lembra que já é um processo que ele é mediado socialmente, tá? É a interação com o meio. Vamos lá, terceira questão. Aqui eu já trago sobre a BNCC, vamos lá. A Base Nacional Comum Curricular, BNCC, afirma de maneira explícita o seu compromisso com a educação integral. Isso aqui, gente, eu acredito que já esteja na cabeça de vocês, né? Educação integral. Reconhece, assim, que a educação básica deve visar a formação e ao desenvolvimento humano global, o que implica... Vamos lá. Letra A. Compreender a complexidade e a não linearidade desse desenvolvimento, corroborando com visões que privilegiam ou a dimensão intelectual cognitiva ou a dimensão afetiva. Pessoal, essa aqui, ó, tá falando, deixa eu marcar aqui, ó, corroborando com visões que privilegiam ou a dimensão intelectual cognitiva ou a dimensão afetiva. A ideia não é essa, pessoal, não é corroborar com visões que privilegiam uma coisa ou outra, né? Vamos lá. Compreender a complexidade e a linearidade desse desenvolvimento. Pessoal, linearidade, todo mundo se desenvolve da mesma forma, no mesmo tempo, tem o mesmo processo? Vamos pensar, né? Corroborando com visões que privilegiam ou a dimensão intelectual cognitiva ou a dimensão afetiva. Mais uma vez, não. A ideia não é privilegiar ou uma ou outra. Alternativa C. Compreender a complexidade e a não linearidade desse desenvolvimento. Até aqui tá certo, né? Porque ele não é linear. Ele pode acontecer de várias formas. No meio do processo podem acontecer mudanças, podem acontecer desvios, né? Podem acontecer desvios. Rompendo com visões reducionistas que privilegiam ou a dimensão intelectual cognitiva ou a dimensão afetiva. Perfeito! Rompendo com as visões reducionistas que privilegiam uma ou outra. A ideia não é privilegiar, a ideia é um desenvolvimento integral, uma educação integral. Não é que um seja mais do que o outro, e sim que o indivíduo ele se desenvolva, né, integralmente, né, em sua totalidade. E a letra D é a mesma resposta, né? Rompendo com visões, porém tem escrito linearidade. Lembrando que não é linear, da mesma forma que não é um desenvolvimento homogêneo, né? Ele é heterogêneo. Por quê? Porque a gente não faz da mesma forma. Cada um é de um jeito, cada um tem um processo, cada um tem um tempo, né? Vamos lá. Uma das alterações da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, né? A LDB, propostas pela Lei Federal número 12.976, é a que determina que é dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças na educação básica. A partir de qual idade, gente? Vamos lá. Lembrando que, quando a gente pensa nisso, a gente lembra que
De 0 a 3 anos, pelo amor de Deus, gente, socorro, eu não consigo mexer no desenho com o mouse. De 0 a 3 anos, a gente tem a creche. Então, de 0 a 3, a gente tem a creche. Mas a creche, ela é obrigatória? Não, ela não é obrigatória. O que é obrigatória é a pré-escola. Pré-escola, 4 a 5 anos. É obrigatoriedade dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças na educação básica. Ou seja, na pré-escola. E a pré-escola começa aos 4 anos, tá? Que no caso seria pré-1 e 5 anos pré-2. Então, é dever dos pais matricular as crianças na educação básica a partir dos 4 anos de idade. Tá bom, pessoal? Que no caso seria o pré-1. 0 a 3, creche, 4 e 5, pré-escola. O único que é obrigação é a pré-escola, tá? Vamos lá. Questão, acho que é número 4 ou 5. Sobre a composição dos níveis escolares, de acordo com o artigo 21 da Lei Federal número 9.394, de 20 de dezembro de 1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a educação escolar básica compõe-se de, vamos lá, pessoal, ensino fundamental e médio. Ensino fundamental, cadê a educação infantil que eu acabei de falar que é obrigatória para a escola? Tá errado. Educação infantil, certo. Ensino fundamental, certo. Ensino médio, certo. E educação superior, gente, educação superior não é educação escolar básica, tá? Educação infantil, certo. Ensino fundamental, certo. Mas o que ficou faltando aqui, gente? O ensino médio, ele também é obrigatório. Educação infantil, certo. Ensino fundamental, certo. E ensino médio, perfeito. A educação infantil aqui, ela contempla como obrigatoriedade a pré-escola, tá? 4 a 5 anos. Ensino fundamental, 6 aos 14. Ensino médio, 15 aos 17, tecnicamente. Tá, pessoal? Próxima questão. Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB, a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber configuram. Vamos lá. Gente, aqui é o que eu falei sobre a importância de você ler sobre tudo, né? É muito importante você ler a LDB, porque nela diz especificamente a respeito dos princípios, né? Já vou até dar a resposta, né? Enfim, aqui para vocês. Se eu não me engano, é o artigo 3º da LDB que fala sobre os princípios. E assim, gente, quem não tá com a LDB na ponta da língua vai acabar sendo pego em alguma situação. Porque como é artigo, é inciso, quando fala especificamente de algo, já vem à sua cabeça. Se a questão não contextualizar para você o assunto, por exemplo, o público da educação especial, você não vai saber associar direito, né? Se não está especificando que é um exemplo, assim, você estudou sobre a parte da educação especial, mas você não lembra o artigo. Se não estiver falando que é da educação especial e só conter o artigo, você pode até saber sobre o assunto, mas se você não sabe que o artigo é aquele, a pergunta só está falando do artigo, não está falando do assunto, você pode acabar se embananando, né? Então vamos lá. Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB, a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber configuram um objetivo do sistema de ensino nacional? Não, pessoal, não é isso. Um direito fundamental de todo estudante? Gente, de acordo com a LDB, vamos lá, por isso que é importante saber o artigo. Esse daqui é o artigo 3º, que fala sobre os princípios. Artigo 3º. Artigo 3º, meu Deus do céu, não dá pra fazer não. Uma meta que deve ser estipulada por todas as instituições de ensino em seu projeto político pedagógico, né, que é o PPP. Também não é isso que fala lá no artigo 3º, gente. O que fala no artigo 3º é que é um dos princípios com base nos quais o ensino deve ser ministrado, tá? É isso aqui que fala no artigo 3º, né, que a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber configuram um dos princípios, tá? Princípios, ó, lembrou de todas... Cara, pensou nas palavras, aprender, ensinar, pesquisar, divulgar a cultura. Bateu o olho em mais de duas dessa, lembrando que são princípios, ou seja, você já vai lembrar que são princípios, tá? A avaliação
da aprendizagem se configura como um dos temas mais complexos no âmbito escolar, porém é algo que está eminentemente ligado ao contexto dos docentes e discentes no ambiente escolar. É a partir dela que o professor observa e acompanha todo o processo de construção do conhecimento e o desenvolvimento dos alunos. Um professor que compreende que atua como um agente crítico e ativo, valendo-se da praxis pedagógica e utiliza uma avaliação baseada no processo contínuo. Gente, processo contínuo é aquele que ocorre ao longo do percurso, né? De identificação dos problemas que possibilitarão que ele reflita sobre sua ação pedagógica, ou seja, é aquele durante o percurso, para que ele reflita, consiga identificar as falhas, né, consiga bolar uma nova estratégia, né? Processo contínuo de identificação dos problemas que possibilitarão que ele reflita sobre sua ação pedagógica, contribuindo significativamente para uma aprendizagem crítica e transformadora. Estará usando o seguinte modelo. Pessoal, falou de processo contínuo, é aquele que acontece ao longo do ano letivo, né? Aquele que é durante todo o percurso. Avaliação formativa. Lembrando que nós temos a avaliação diagnóstica. A diagnóstica é aquela que acontece no início do processo, né? Que é quando você percebe as falhas, o que deve ser melhorado, o que a criança sabe, o que a criança não sabe. É aquela do início do processo, né? O diagnóstico é como se fosse a anamnese, né? A formativa é aquela que acontece ao longo do processo de ensino, é aquela que você pode parar e avaliar, pensar em estratégias de como mudar. Se não estão entendendo dessa forma, eu vou tentar de outra, né? Identificar os problemas, entendeu o conteúdo tal, mas não entendeu o outro, então eu vou tentar ali fazer um jogo de cintura para conseguir explicar de uma outra maneira. Lembrando que, gente, a gente que é professor, às vezes a gente tenta de 9 maneiras, 10, 11, aí vai um outro aluno, um amigo e coloca na cabeça do estudante. Isso acontece também e tá válido, tudo é válido, tá? Avaliação tradicional não, avaliação cumulativa também não e avaliação classificatória. Gente, classificatória é o mesmo que somativa, é aquela que acontece ao final do percurso, né, com o intuito de atribuir uma nota, né, enfim, um conceito ou algo do tipo, e não é isso. Ela é ao final do percurso, né? Então, avaliação diagnóstica, início, avaliação formativa, durante todo o período, durante todo o processo. E a classificatória, que no caso é a somativa, né, a avaliação somativa, ela é ao final, ela tem o intuito de atribuir uma nota, tá? Então, a resposta é a avaliação formativa. Vamos lá. São abordagens corretas em relação à interdisciplinaridade. Gente, isso tem caído em todas as últimas provas que eu fiz. De verdade, isso tem caído em todas as últimas. Fala sobre a interdisciplinaridade. Vamos lá. E essa questão aqui ainda tá tranquila, né? Tem umas questões, assim, como eu falei, essa daqui eu tô ainda no básico, né? Tem umas questões que elas são realmente, assim, de acordo com as áreas do conhecimento, que eu também vou trazer nos próximos vídeos. Vamos lá. Estabelece a conexão, são abordagens corretas em relação à interdisciplinaridade. Primeira, estabelece a conexão entre os conhecimentos. Perfeito. Interdisciplinaridade. Estabelece a conexão entre os conhecimentos, né? Juntar um conhecimento de um com o outro, né? Permite ter uma visão de determinado tema que integre as diferentes áreas do saber. Perfeito! É justamente essa união, conexão, de forma integrada, né? Uma mistura, elas se ligam de certa forma. Vamos lá. Garante um planejamento envolvendo todas as áreas de ensino em um único trabalho. Garante um planejamento envolvendo todas as áreas de ensino em um único trabalho. Gente, tem que ser um único trabalho. A interdisciplinaridade, ela acontece, né, em um único trabalho. Eu só posso planejar uma atividade com todas as áreas de ensino para fazer um trabalho só. O erro tá aqui, pessoal, e tem que prestar muita atenção, porque você lê envolvendo todas as áreas de ensino e ainda tem outro aqui, que é o principal, em um único trabalho. Claro que não, podem ser feitos vários trabalhos, né? Vamos lá. Quarto, prática educacional que procura fazer com que as áreas do conhecimento se complementem
de forma que os conteúdos das disciplinas sirvam de apoio ao aprendizado. Perfeito. Por exemplo, você conectar um conteúdo de ciências com conteúdo de matemática, você conectar um conteúdo de história com conteúdo de geografia. E assim, fazer uma junção e usar uma matéria que você aprendeu, assim, né? Um exemplo, em arte, né? Com uma parte de história, entendeu? Você pode usar de diferentes formas, né? São conteúdos que eles conseguem ser ligados entre si, eles conseguem estabelecer uma conexão. Então vamos lá. Estão corretas as seguintes abordagens: 1, 2 e 4. Então vamos lá, ó. 1, 2 e 4 apenas, tá? Próxima. O processo de aprendizagem ocorre de maneira distinta. Nesse sentido, cada indivíduo aprende em um tempo. Olha só, é o que nós falamos lá. Lembra que eu falei com vocês? Que ele não é linear. Cada um tem um tempo, cada um tem uma forma de aprender. Ninguém aprende do mesmo jeito. É o que eu falei também, assim. Por exemplo, eu posso explicar uma matéria. Se eu tenho 20 alunos, eu posso explicar a matéria de uma forma e 13 alunos entenderem. Mas 7 não entenderam. Vou lá, vou explicar de outra. Continuaram sem entender. Expliquei de outra. 2 entenderam, mas 5 ainda não pegaram. Às vezes eu posso tentar de várias formas e a criança não pegar, o aluno não pegar. Aí vai uma outra pessoa, né? Ou explicadora, ou um outro amigo, que é o que cansa de acontecer também, né? Que todo mundo comenta, e conseguir botar o conteúdo, né, na cabeça do estudante. E é isso, gente. Cada um tem o seu tempo, cada um entende melhor de uma forma, entendeu? E todas as formas, desde que você aprenda, são válidas, né? Vamos lá. Na letra A. Lembrando que a gente tem que marcar a incorreta, tá? Então vamos lá. Incorreta. Letra A. O processo de ensino exige um conjunto de estratégias cognitivas visando alcançar as necessidades e interesses de cada sujeito, conforme sua singularidade. Perfeito. Aqui fala que todos eles são singulares, cada um aprende de uma forma, ninguém é igual a ninguém. E existe um conjunto de estratégias cognitivas visando alcançar as necessidades e interesses de cada sujeito. Perfeito. Em sua individualidade. Letra B. O processo de ensino precisa considerar os diferentes perfis intelectuais dos estudantes, visto que existem diferentes tipos de inteligências. Muito bem. A minha inteligência pode não ser a mesma que a sua, que pode não ser a mesma do fulano. Letra C. O processo de aprendizagem acontece de forma singular, sendo necessárias estratégias de ensino diversificadas. Perfeito, de forma singular, cada um do seu jeito, no seu tempo. É exatamente isso. E letra D, o processo de aprendizagem ocorre de forma homogênea. Exatamente o que eu falei, gente, não é homogênea. Não é todo mundo igual, todo mundo aprende no mesmo tempo, não, ela é heterogênea. Portanto, faz-se necessário o uso de estratégias de ensino congruentes e aliadas ao planejamento dos objetivos de ensino. Não, gente, aqui ó, o erro está na palavra homogênea, de forma alguma. Bora lá, próxima questão. Cadê? O aluno Juquinha, essa daqui, se eu não me engano, é a última. Deixa eu ver se tem mais uma. Não, essa daqui é a última, pessoal, vamos lá. Ó, e essa aqui foi uma prova especificamente de professor da educação infantil, né? Ao 5º ano, ou seja, exatamente o cargo que quem é P2 agora vai fazer também, né? Que no caso é de professor, que cada município tem um nome, por isso que eu tô chamando de P2, né? Mas no caso é professor de educação infantil ao 5º ano, tá? Que são essas 1.056 vagas que eu falei. O aluno Juquinha, regularmente matriculado em instituição de ensino pública, ausentou-se no dia da prova de matemática, prevista no calendário de provas da escola, pois segundo os preceitos de sua religião, o aluno não poderia realizar a avaliação nesse dia, em consonância com a LDB, com a Lei Federal número 9.394, de 20 de dezembro de 1996. A instituição de ensino tem o dever de aplicar outro, né, ou outra. Gente, vamos lá. Por isso que eu falei da importância de você ler a LDB, ler a BNCC, ler o ECA,
tá? É extremamente importante, porque você lendo a informação já fica na sua cabeça. E é o que eu falei nos vídeos anteriores, né? Às vezes é uma coisa que você lê 20 minutos antes da prova que te ajuda a matar uma questão, sim, uma questão, duas questões, tá? Gente, desculpa que eu tô agitada, que eu tô o dia todo fazendo um monte de coisa, eu tô embolando a língua toda. Mas a ideia é postar esse vídeo hoje pra já poder começar a série, tá? Então vamos lá. Esse daqui, ele é o artigo... Ele é o artigo 24, inciso 6º. Vamos lá, falando de religião. Alternativa A. Prova a ser realizada em data alternativa no turno de estudo do aluno ou em outro horário agendado sem sua anuência expressa. Vamos lá, já vou passar para a próxima, depois a gente diz o erro. Prova a ser realizada em data alternativa no turno de estudo do aluno ou em outro horário agendado com sua anuência expressa. Ó, a diferença aqui é no sem e no com. Letra C. Trabalho escrito a ser realizado em casa para que o aluno possa recuperar a nota perdida por não realizar a prova com sua anuência expressa. Não, pessoal, essa daqui você já sabe que não será um trabalho escrito, que ele tem que realizar uma prova sim. Embaixo também é trabalho escrito, também já sabemos que não. Como que funciona? O que a LDB diz? Né? Ela diz que a instituição de ensino deve levar em consideração, né? Tem que respeitar a religião de cada um. Ou seja, deixa eu explicar aqui pra vocês, vou até pegar um negócio aqui, ó. Ou seja, a instituição deve ajustar o calendário de forma que esse aluno consiga realizar as atividades respeitando a religião dele, né? Ou seja, se ele não pode realizar naquele dia, porque tem algo específico, né, um preceito da sua religião, ele realizará a prova em outra data, numa data alternativa, mas é sem ou é com sua anuência expressa? Gente, é com, né? A anuência, ela é um consentimento, né? Uma concordância, uma aprovação, ou seja, um pedido formal será feito, né? Algo assim formal será feito de acordo com a religião do estudante, entendeu? Dizendo que ele não pode realizar por tal motivo e a instituição de ensino tem que respeitar e tem que ajustar o calendário para aquele estudante, tá? Por isso que é importante você ler a LDB. Então, ó, prova a ser realizada em data alternativa no turno de estudo do aluno ou em outro horário agendado com sua anuência expressa. Então, pessoal, esse foi o primeiro vídeo, foram quase 30 minutos. Aqui eu consegui abordar alguns assuntos, né? Mas o principal é conscientizar, né, vocês da importância de você realmente ler. Porque o que mais caiu aqui foram questões de LDB, de BNCC. Ou seja, se você não lê, você pode acabar caindo em pegadinha. Gente, comprem livros, assistam vídeos no YouTube. Às vezes é o beabá realmente que, ó, te ajudou numa prova e que você conseguiu ser aprovado e passar, tá bom? Estou aqui para ajudar vocês, espero encontrar vocês aí no percurso, né, em alguma prefeitura específica. Para quem ainda está em busca da primeira matrícula, né, não desistam, a primeira matrícula a gente não esquece, e quem está em busca da segunda, né, ou já tem duas e vai trocar de município se conseguir ir para Belford Roxo, enfim, boa sorte, é a chance de vocês, tem muita vaga, gente, muita vaga mesmo. Muita vaga mesmo, não desistam e estudem, tá? Eu vou ajudar no que eu puder. Já tá de noite, enfim, tá bem tarde, mas eu tô aqui tentando gravar um vídeo pra vocês. Eu vou gravar vários outros, né? É pra eu já poder lançar, enfim, porque tem gente que já me pediu. Enfim, ajuda e vídeos, então, como eu disse, assim, essa foi a raspa e a partir de agora eu vou trazer vídeos com conteúdo mais avançado, tá bom? Beijo, pessoal, e até o próximo vídeo. Bons estudos!